Meus irmãos, eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Eu sou o presbítero professor Tiago e hoje estaremos dando início a mais uma Sala Digital Abraão. Estudaremos a lição de número 3, cujo título é o seguinte: As abominações do templo. O texto áureo diz assim: E disse-me, filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário. Mas verás ainda maiores abominações. Está em Ezequiel 8, verso 6. Já a verdade prática diz assim: O lugar mais sagrado da Terra Santa se tornou o centro das abominações, e isso serve como prenúncio da apostasia generalizada do fim dos tempos. Irmãos, nesta aula, nós estudaremos a terceira lição sobre as meditações e reflexões no livro de Ezequiel e estaremos estudando as abominações do templo, a idolatria dentro da história de Israel e que levou o povo de Israel a, entre outros problemas e castigos, o cativeiro babilônico. Irmãos, para preparar esta aula, eu fiz uso de alguns materiais que são, em primeiro lugar, o livro de George Forer, que chama História da Religião de Israel. Um livro muito bom, que vai detalhar as nuances do javismo, da religião que adora a Yahvé, a Jeová. Utilizei o comentário histórico-cultural da Bíblia, que é comentado, entre outros autores, pelo John Walton, e um texto muito conhecido dos irmãos, que é o Manual Bíblico de Harlem, ok? Além das Bíblias de estudo, das quais eu destaco a Bíblia de Estudo Arqueológica, uma ferramenta muito importante, irmãos, para tratar destes assuntos que vamos tratar hoje. Meus queridos, a nossa lição, ela coloca 3 objetivos. O primeiro é expor a visão do capítulo 8 do livro de Ezequiel. O segundo, destacar as imagens presentes neste capítulo, entre elas o ciúme, o culto aos animais, os répteis, os anciãos e assim por diante. E o terceiro objetivo é tratar a respeito do ritual de Tammuz e dos adoradores do sol. Irmãos, a proposta dessa aula será a seguinte: eu vou dar uma breve introdução para os irmãos e nós focaremos na questão da idolatria no povo de Israel, com os desdobramentos da adoração e dos rituais a Tammuz, ao Deus Sol, e a Astarote, né, também chamada de Astarte ou Azera, ok? Que é uma deusa ali do Oriente Próximo. Meus queridos, nós sabemos que o profeta Ezequiel, ele profetizou ali no período que nós chamamos de período babilônico, que vai ali do ano 650 até aproximadamente o ano 530. E na mesma época, no mesmo período, profetizaram ali, dentro desse recorte temporal, o profeta Naum, o profeta Abacuque, já no final do período, o profeta Sofonias e também os profetas Jeremias e Daniel. O capítulo 8 até o capítulo 11, irmãos, ele vai descrever uma viagem em uma visão, uma viagem espiritual que Ezequiel teve para Jerusalém e as visões dele ali naquele contexto, ok? Ele vai tratar principalmente da idolatria cometida pelo reino de Judá. Meus irmãos, cabe nós destacarmos que a idolatria, que é uma coisa realmente muito séria, e nas nossas aulas nós podemos e devemos contextualizar a idolatria em pelo menos 3 aspectos, com um aspecto extra, com um aspecto aí, um plus. Quais são? A idolatria, meus irmãos, ela leva à ruína de um povo, de uma sociedade ou de um grupo específico. Em primeiro lugar, a idolatria leva à ruína moral de um povo. A idolatria que leva ao pecado, à injustiça, leva à ruína moral, à decadência dos valores, à decadência das ideias bíblicas, dos valores bíblicos, ok? Dos valores do reino de Deus. Consequentemente, a idolatria também tende a levar à ruína espiritual. Ora, a ruína moral vai gerar, consequentemente, uma decadência espiritual, um afastamento de Deus. E isso acontecia e acontece tanto na época do Antigo Testamento, do Antigo Israel, quanto nos dias de hoje, na época da Igreja e do Novo Testamento. E, consequentemente, meus irmãos, a idolatria também leva a uma ruína nacional, a ruína de um grupo, de um povo, de um país.
E foi o que aconteceu com o povo de Judá. A idolatria levou eles, primeiro, à ruína moral, segundo, à ruína espiritual, que vai gerar o que o texto bíblico chama de as abominações. E essas abominações vão levar, em última instância, como último recurso de Deus para com o povo, à ruína nacional e ao cativeiro babilônico. Cabe também destacar, irmãos, que hoje não é diferente. A idolatria, a ruína moral, a ruína espiritual leva também à ruína nacional. Nós temos, irmãos, vários exemplos de nações que, por conta da sua ruína moral, estão também caindo em uma ruína nacional. Os países estão ruindo, algumas nações estão ruindo de dentro para fora. Isso é um ponto que nós devemos procurar evitar em nossa nação. A própria lição vai nos dizer que nós não estamos isentos deste perigo. Ok? E, consequentemente, irmãos, contextualizando aqui para nós, professores, e nós devemos refletir sobre isso, a idolatria, ela tem várias modalidades, e uma das quais está mais em voga nos dias de hoje é a idolatria política. Devemos tomar cuidado, irmãos. Tome cuidado com a idolatria política, seja ela de esquerda, seja ela de direita. A idolatria política, irmãos, a fé nos políticos, a fé em pessoas, em homens, a fé em ideias, a fé em ideologias políticas, sejam elas de qual orientação forem, elas constituem um tipo de idolatria. Nós devemos sim valorizar, propagar, promover os valores do reino de Deus, mas a nossa esperança final não deve estar em ideologias políticas, em personalidades políticas, em partidos políticos, em propostas políticas, políticas econômicas. A nossa esperança deve estar no Senhor Jesus Cristo, em Deus, no Evangelho. O mundo só tem uma solução, meus irmãos, e não é a ideologia política. A solução do mundo é crer em Jesus Cristo. Não devemos cair no messianismo, seja de direita, seja de esquerda. Continuando, meus irmãos, aí nós entramos na lição propriamente dita, que é a visão de Ezequiel. Nós temos aí 3 blocos que vão tratar sobre a visão, sobre as abominações, e nós vamos tratar também das abominações propriamente ditas, falando do próprio culto e rituais a Tamuz e ao Deus Sol. Meus queridos, esse capítulo 8 de Ezequiel, junto aí até o capítulo 11, forma uma segunda metade, uma segunda parte do primeiro bloco do livro, que vai do capítulo 1 ao capítulo 11. Esse primeiro bloco, ele se inicia com uma visão e ele termina, é finalizado com outra visão. A primeira visão é uma visão da glória de Deus, do esplendor do Senhor. Enquanto a segunda visão é uma visão da abominação praticada pelo povo, da abominação no templo, praticada dentro do templo, dentro do local sagrado. Por isso a verdade prática diz que o local mais sagrado do mundo antigo, o local mais sagrado da Terra Santa, estava sendo palco de abominações, porque essa idolatria, essas abominações eram praticadas dentro do templo, dentro do átrio, dentro do pórtico, ok? E esta visão de Ezequiel em particular tem uma característica interessante, irmãos. Qual é? Ela é uma visão que mostra não apenas o que acontecerá, o que sucederá, mas ela mostra o que estava acontecendo naquela época, naquele tempo. Então é uma visão que mostra atos que estavam ocorrendo no momento da visão. Uma visão que nós podemos chamar em tempo real, além de mostrar questões futuras também. Irmãos, e para nós fortalecermos, darmos uma base, um fundamento para a nossa lição, nós vamos entrar aqui agora, antes de entrar na questão dos ciúmes, dos ídolos, nós vamos começar com a questão da idolatria. Eu fui pesquisar, irmãos, e procurar as origens da idolatria. E em algumas obras nós achamos uma coisa muito curiosa, como se toda a idolatria existente no mundo antigo e, consequentemente, existente nos dias de hoje, tivesse uma mesma fonte, uma mesma origem. Não é como se a idolatria tivesse surgido em vários lugares ao mesmo tempo de formas diferentes, mas é como se a idolatria tivesse uma mesma raiz. Nós sabemos que diversos teólogos, como por exemplo João Calvino,
vão dizer corretamente que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E isso é verdade, irmãos. Dada a nossa natureza pecaminosa, dada a nossa natureza caída, dada a nossa depravação radical, como dizem os teólogos, a nossa depravação, a nossa mancha pelo pecado que está introduzida na raiz do nosso ser, ok? Meus irmãos, aonde começa a idolatria? Nas minhas pesquisas, irmãos, eu cheguei à conclusão, e aí não apenas eu, na verdade, a bibliografia que eu pesquisei chegou à conclusão de que, na verdade, a idolatria ela tem uma origem comum nas escrituras. Aonde? Em que ponto da história? Em que momento da história? No livro do Gênesis. E aí nós fazemos menção a Gênesis, capítulo de número 10. Vamos ler alguns textos, irmãos, que vai perseguir a idolatria ao longo da Bíblia e citar algumas fontes extra-bíblicas para complementar. Gênesis capítulo 10, verso 6. O texto diz assim, leio na Almeida Revista e Atualizada. Os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Puti e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabtá, Raamá, Sabtecá e os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Verso 8. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Nós vemos, irmãos, pelos mitos babilônicos, antigos, sumérios e pelo texto bíblico, que provavelmente a idolatria começou com este homem, Nimrod, filho de Cuxi. Verso 9. Nimrod foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, ou seja, existe uma ligação com a Babilônia. Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Meus irmãos, nós temos aqui o homem chamado Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, que fundou várias cidades, entre elas Nínive e Babel, a Babilônia. Alguns historiadores vão identificar Nimrod com vários personagens históricos, dos quais nós temos o destaque para Assur, ou também para Sargão I, que fundou, pelo registro histórico, as cidades de Babilônia e também de Nínive. Então há um casamento aí entre o registro bíblico e o relato histórico. Pelas divindades, Nimrod vai ser identificado também com o antigo deus Marduk, mas nós veremos isso mais à frente. Por que Nimrod, irmãos? Provavelmente foi o fundador da idolatria, ou a partir dele surgiu a idolatria do mundo antigo. Diz a lenda e dizem os relatos que Nimrod, em primeiro lugar, irmãos, era um poderoso caçador diante do Senhor. Isso está no texto bíblico. Existe uma lenda de Nimrod ter batalhado com um leão, daí muitos pensarem erroneamente que Nimrod seria um caçador de leões. Não há respaldo nos registros para nós afirmarmos isso com certeza, mas o que nós sabemos é que ele era um caçador, um homem poderoso. E diz os registros que Nimrod, ele era um caçador diante do Senhor. Quando nós lemos essa expressão diante do Senhor, em um primeiro momento nos dá a impressão de que ele era temente a Deus, de que ele estava diante do Senhor em submissão, em servidão, né, como um servo do Senhor. Mas os historiadores vão dizer que a origem do termo diante do Senhor ali no hebraico não é diante como um servo, como um homem temente a Deus, mas é diante como opondo-se ao Senhor, como estando diante do Senhor, como quando em uma luta, em um embate, um guerreiro está diante do outro para lhe resistir, para lhe opor, para subjugar o inimigo. Então Nimrod tem um aspecto de resistência a Deus, de estar perante Deus, mas resistindo, fazendo ali uma oposição a Deus. Portanto, não era um homem piedoso. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que o princípio do seu reinado foi Babel. Babel, irmãos, a construção da Torre de Babel foi um ato de rebelião contra Deus. Deus mandou o povo espalhar, encher a terra, se multiplicar, e eles queriam ficar reunidos, queriam desobedecer à ordem do Senhor. E aí nós temos, portanto, Nimrod, cujo próprio nome significa rebelde no original.
Este homem rebelde a Deus era um caçador diante do Senhor. Mas a palavra também ali no texto original, irmãos, caçador não se refere a caçar animais, caçar para comer, caçar para prover sustento, mas caçar seres humanos. Provavelmente, então, dizem os historiadores que Nimrod era um caçador de pessoas, ou seja, o primeiro ser humano, o primeiro homem a escravizar, a subjugar, a tornar cativos outros homens. E aí, quando a gente parte para as lendas e mitos babilônicos, irmãos, nós temos o mito, a lenda de Nimrod, ali nos mitos mesopotâmicos. E nós temos que Nimrod teria casado com a sua própria mãe, Semíramis, que se tornará depois uma divindade babilônica. Semíramis, irmãos, não é chamada por este nome nas escrituras, mas ela é citada na Bíblia, irmãos, como com o título de a Rainha dos Céus. A deusa mãe nos mitos babilônicos é esta Semíramis, que seria a esposa de seu pai Cuxi, mas Nimrod teria tomado a esposa de seu pai. Ele se casa com Semíramis, ela se torna sua esposa. E Nimrod, irmãos, diz o mito, diz a lenda, que Nimrod, ele atribui para si, ele se auto-intitula Deus do Sol, o Deus brilhante, o Deus ali que provê a luz para as pessoas. Depois de um tempo, Nimrod acaba morrendo. E aí a história, os mitos vão divergir, mas o que se sabe é que, diz a lenda, que Semíramis engravida. E Semíramis diz que teria engravidado pelo poder de Nimrod, e que Nimrod, como sendo o Deus Sol, ainda estaria vivo, porque ele é o Sol. Então, sempre que os babilônicos, que os sumérios olhassem para o Sol brilhando e trazendo luz, aquilo representaria a vida de Nimrod, Nimrod ainda vivo entre eles. E aí, meus irmãos, Semíramis engravida e gera Tamuz. E aí nós chegamos no texto de Ezequiel. Ela gera Tamuz. Este Tamuz, que é filho de Semíramis e Nimrod, e aí os irmãos já podem perceber uma trindade pagã entre Semíramis, Nimrod e Tamuz, ele morre. E depois de 40 dias ele ressuscita. Ressuscita, segundo Semíramis, segundo a lenda, pelo poder de Nimrod, pelo poder de seu pai divino. E aí surgem os costumes que nós vamos explicar ali depois na leitura do texto, mas os irmãos já veem que este pranto, este choro por Tamuz no texto de Ezequiel, que é o texto base para a nossa lição, a leitura bíblica, ele está ligado com a morte e ressurreição de Tamuz. Então, no Oriente Próximo, havia um costume de jejum 40 dias, que o final deste jejum de 40 dias feito pelas mulheres que pranteavam marcava a ressurreição de Tamuz e a vinda de um período de chuvas, de prosperidade, a vinda de um período de fertilidade da terra. Ok? Meus irmãos queridos, então, quando, segundo a lenda, Tamuz ressuscita, Semíramis se torna então a deusa lua, enquanto Nimrod é o deus sol, sua esposa Semíramis é a deusa lua, e o filho deles, Tamuz, morre e ressuscita. Nimrod, irmãos, vai receber vários nomes e vai ser associado, assimilado, contextualizado por outros povos. No Egito, nós vamos ter Ísis, Osíris, Sete, Ra, Horus. Lá no Oriente Próximo, ali nas regiões Ciro e Fenícias, nós vamos ter a figura de Astarote ou Azerá e Baal. Astarote e Baal, que é representada por uma deusa-mãe. Astarote Azerá é representada por um poste ídolo de uma deusa-mãe, geralmente com os seios à mostra ou mesmo amamentando o seu filho. Ou seja, Azera amamentando Tamuz ou Astarote amamentando Baal, que é ali assimilado com Tamuz. E aí nós temos, complementando esta trindade pagã, o deus Sol, que nada mais é do que Nimrod, que tem várias representações em diversas culturas do Oriente Próximo e mesmo da Grécia e de Roma. Meus irmãos, então nós temos aí uma trindade divina pagã, uma trindade nas divindades pagãs. E aí nós temos também uma associação que é até citada pela nossa lição, já na época dos babilônicos, do Império Babilônico, de Tamuz como morrendo e ressuscitando, estando preso no submundo, o que marca o período de secas, que segundo a tradição pagã é o período que Tamuz está morto e preso no submundo, e marca o período de fertilidade, quando Tamuz ressuscita e está livre no mundo dos mortais.
Toda essa assimilação de deuses, irmãos, e toda essa idolatria que surge a partir da Mesopotâmia, ali na região da Caldeia, da Babilônia, do Império Sumério ali, e se espalha pelo Oriente Próximo, é também representada nas Escrituras, na Bíblia. Nós temos vários textos, irmãos, que vão mostrar essa rebelião do povo, essa infidelidade do povo. Vamos lá, irmãos. Nós temos uma reprimenda e isso vai gerar o cativeiro depois, porque Deus vem orientando o povo para que ele não caia neste tipo de idolatria. E o resultado final é o cativeiro. Nós temos lá algumas delas que eu separei para os irmãos. Lá em Josué, no capítulo 23, meus irmãos, nós temos a primeira delas. Vamos ler alguns textos? Josué 23, do verso 11 ao 16. Josué vai dizer assim, exortando o povo a guardar a lei, a observar a lei. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma, para amardes ao Senhor vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegares ao restante dessas nações que andam em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com elas vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais essas nações de vossa presença, mas vos serão por laço e rede, e açoite às vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nessa boa terra que o Senhor Deus, que o Senhor vos deu, vosso Deus. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nem só uma promessa caiu de todas as boas palavras que vos falou o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, e nenhuma delas falhou. E sucederá que, assim como vieram sobre vós todas essas boas coisas que o Senhor vosso Deus vos prometeu, assim cumprirá o Senhor contra vós outros todas as ameaças, até vos destruir de sobre a boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus, quando violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou. E fordes e servires a outros deuses e os adorares, então a ira do Senhor se acenderá sobre vós, e logo perecereis na boa terra que vos deu. Esse texto, irmão, já mostra a ignorância do povo ao não considerar o aviso de Deus, porque havia na época a ideia, na época do cativeiro e na época da destruição de Jerusalém pela Babilônia, a ideia de que o templo do Senhor não seria destruído, porque ele era a habitação do Senhor. Mas Deus, por intermédio de Josué, já havia avisado o povo que o Senhor os faria perecer sobre a terra. Então, considerando esse contexto de idolatria presente no Oriente Próximo, Deus exorta o povo. Nós temos também, meus irmãos, em Juízes, capítulo 2, uma outra reprimenda do Senhor. Capítulo 2, verso 1 a 3. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, olha, o anjo do Senhor dizendo, o anjo do Senhor com letra maiúscula. Do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribarei os seus altares. Contudo, não obedecestes a minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão por laço. Então, meus irmãos, Deus permite que o povo da terra permaneça ali junto com os judeus para prová-los. E permite, meus irmãos, para servir de laço por causa da infidelidade do povo de Israel. Veja bem, irmãos, estamos lendo textos no início da entrada do povo na terra de Canaã. E lá no texto de Josué, Deus não diz se o povo fosse rebelde e infiel, mas quando o povo. Então Deus já sabia, é claro, por sua onisciência, mas já era certo a infidelidade do povo. Ok? Nós temos, irmãos, a associação de Astarote e Baal, e eles ali adorando a Deus ainda no verso 2. Nós temos ali, em seguida, no texto de Juízes, a morte de Josué, e após a morte de Josué, olha só que interessante, irmãos. Juízes 2 e 12. 2 e 11. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram-os aos Baalins.
Baal, o equivalente a Tamuz, na região da Ciro-Fenícia. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses que havia ao redor deles, e adoraram e provocaram a ira do Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Serviram a Semíramis, a rainha dos céus, e a Tamuz, seu filho. Meus irmãos, quando nós continuamos lendo, nós vemos o texto também de 2 Crônicas 36, de 11 a 15, que mostra o reinado de Zedequias, e mostra que os judeus, apesar da agressão babilônica, o povo de Judá ainda praticava abominações ao Senhor, até que a cidade de Jerusalém e o templo são destruídos e queimados. Meus queridos, continuando, nós temos dois textos muito importantes que vai mostrar para os irmãos o cúmulo das abominações. Um texto interessante, meus irmãos, e é interessante nós notarmos que tanto Jeremias quanto Ezequiel, apesar de Jeremias ter começado a profetizar antes, eles têm profecias que são concomitantes, que acontecem na mesma época. E nós temos ali o nosso texto base da lição, que é Ezequiel capítulo 8, que nós vamos ler, irmãos, e já expor para os irmãos os detalhes. Diz assim Ezequiel capítulo 8, irmãos, a partir do verso 5. E ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava essa imagem dos ciúmes, a entrada. Esta imagem dos ciúmes, irmãos, que estava à entrada da porta do altar, provavelmente, irmãos, foi colocada pelo rei Manassés, irmãos, como está lá registrado em 2 Reis, capítulo 21. 2 Reis, capítulo 21, nos versos 3 e verso 7, que diz assim, 2 Reis 21 e 3, pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, uma azera, um poste ídolo, como que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Verso 7. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa que o Senhor dissera a Davi e Salomão seu filho. Nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Se os irmãos forem ver 2 Crônicas e alguns textos mais adiante, vai falar que depois Manassés retira todos os ídolos da casa do Senhor. Portanto, ainda que não fosse o mesmo ídolo colocado por Manassés, esta prática de colocar o ídolo ali, irmãos, foi uma prática iniciada por Manassés. O historiador, irmãos, e teólogo George Forer vai dizer assim no seu livro da História e Religião de Israel. Ele vai dizer, lá na página 132, que provavelmente houve um culto permanente entre os israelitas para a deusa Azera ou Astarote, e que este culto nunca deixou de ser praticado entre os israelitas, entre os judeus. Que existia o conceito de os deuses da porta, que é um conceito que vai ser chamado no hebraico de Baná Ha-Elohim ou Baná Ha-Elim. Estes deuses, irmãos, deuses da porta, eles surgiram a partir de um mal-entendido que houve na associação de Yahvé, o Deus de Moisés, o Eu Sou o que Sou, com El, o Deus Altíssimo, El Elyon, da religião ali de Canaã. E aconteceu o quê? Yahvé era o único Deus, mas quando ele é associado com El, de El Elyon, o Deus Altíssimo, apesar de Abraão entender como o mesmo Deus e dos israelitas ao longo da história associarem Yahvé com El, este Deus participava de um panteão que era um panteão baseado no enoteísmo, ou seja, enoteísmo é um politeísmo onde há um Deus líder que controla deuses menores. Portanto, é possível que, em diversos momentos da história, os israelitas tenham usado baalins, tenham usado esculturas e deuses da terra de Canaã, entendendo eles como deuses menores que estavam subordinados a Yahvé, subordinados a Jeová. E por isso não os expulsaram da terra, apesar de todo o texto da lei condenar qualquer outro Deus e afirmar que o Senhor Deus é o único Senhor. Então, meus irmãos, nós temos aí
uma associação da religião já vista, da religião de Moisés com as religiões cananeias, e por isso uma idolatria oculta dentro das práticas do povo, meus irmãos. Queridos, mas partindo adiante no texto, nós temos ali o verso 6. Essa imagem de ciúmes, portanto, poderia ser uma imagem de Azera ou / Astarote, uma imagem comum dos deuses da porta no Oriente Próximo. Verso 6. Disse mais ainda, filho do homem, vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui? Para que me afaste dos meus santuários? Pois verás ainda maiores abominações. Então a primeira abominação era essa imagem dos ciúmes, uma imagem de um deus pagão no santuário de Deus, à porta do altar. E levou-me à porta do átrio, e olhei, e eis que havia um buraco na parede. Então me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede, e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel pintados na parede em todo o redor. Então Ezequiel entra em uma das câmaras do templo que estava ali escondida, e ele acha ali vários ídolos em formas de animais, de répteis, em pinturas, não eram esculturas, o que nos aponta para outra realidade, irmãos, que sempre foi uma discussão entre católicos e protestantes. Algumas modalidades de católicos, irmãos, de ortodoxos e mesmo de cristãos anglicanos defendem que o culto ou a veneração a pinturas, não a imagens de escultura, mas a pinturas, pode ser defendido, mas o texto bíblico nos diz que era abominação os israelitas adorarem desenhos e imagens de répteis, não só pelos répteis, mas também pela adoração às imagens. Continuando, 70 homens dos anciãos da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão seu incensário, e subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me mais, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Então os anciãos de Israel estavam ali cometendo essa idolatria, essa abominação, oferecendo incenso para esses deuses pagãos. Continuando, irmãos, levou-me ainda à entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando a Tamuz. Chorando a Tamuz por quê, irmãos? Por causa do mito da morte e ressurreição de Tamuz. Essas mulheres estavam em jejum pelo deus pagão Tamuz, esperando que ele ressuscitasse. Disse-me, vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que esta. Levou-me para o átrio dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, com o rosto para o oriente. O que é o oriente do templo, irmãos? O que está ao oriente de Jerusalém? A Babilônia. Então esses homens estavam de costa para o templo, olhando para a Babilônia. Continuando, então me disse, continuando, de costas para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Olha, irmãos, ora, irmãos, esses deuses, então, nós temos aqui o ídolo dos ciúmes na porta, provavelmente a deusa Astarote. Nós temos as mulheres pranteando a Tamuz, a Baal. Temos Semíramis, a rainha do céu, deusa Astarote. As mulheres pranteando a seu filho Tamuz, ou Baal, filho de Astarote, e os homens virados para a Babilônia adorando a Nimrod, o deus Sol. Então nós temos aí em toda a idolatria atualizada, nós temos as origens em Nimrod, Semíramis e Tamuz. As origens na adoração surgida ali na Mesopotâmia. Ok, meus irmãos? Para complementar este texto, irmãos, nós podemos ler também o texto que vai ser proferido por Jeremias após este. Apesar do profeta Jeremias ser um pouco mais antigo, ele vai proferir este texto de Jeremias 44 após este e vai mostrar, contextualizar ainda mais a decadência espiritual de Israel. Jeremias 43 e 44, Jeremias já foi levado para o Egito, irmãos.
A cidade de Jerusalém já foi destruída, saqueada. Este texto aqui de Jeremias é proferido provavelmente no ano 586, ali em datas da última deportação. Enquanto o texto de Ezequiel, capítulo 8, é proferido no ano de 592, 5 anos antes. Após Ezequiel proferir este texto que nós acabamos de ler, alguns anos depois, a cidade é saqueada, invadida pelos babilônicos e queimada, e é levado todo o resto dos cativos, só ficam os pobres na cidade de Jerusalém. Jeremias é sequestrado e levado também para o Egito, porque uma parte dos judeus foge para o Egito, contrariando a ordem de Deus dada por Jeremias. E aí no Egito já, Jeremias faz um sermão, irmãos. E ele vai repreender a infidelidade do povo de Israel que estava no Egito fugindo da Babilônia. Jeremias repreende o povo e nós temos no capítulo 44 a resposta do povo que estava com Jeremias no Egito, que é Jeremias 44 a partir do verso 15. Jeremias acabou de proferir o seu sermão repreendendo o povo. Olha a resposta do povo, irmãos. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam que suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que se achavam ali em pé, grande multidão, como também todo o povo que habitava na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos a ti. Antes, certamente, toda palavra que saiu da nossa boca, isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações. Então o que o povo está dizendo? Continuaremos adorando a Astarote, a Semíramis. Continuando. E ofereceremos libações, como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e lhe oferecer libações, tivemos faltas de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. Quando queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolo que a retratavam e lhe oferecemos libações sem nossos maridos? Então as mulheres de Israel estão ali, irmãos, delatando todo o povo, os seus maridos, os seus reis, os seus príncipes, todos eles adoravam a rainha dos céus. Qual foi a consequência disso, irmãos? A consequência disso foi o cativeiro babilônico, o juízo de Deus e a destruição das cidades de Judá, principalmente de Jerusalém. Aqui nós temos então a idolatria desde a sua origem, lá com Nimrod, Semíramis e seu filho Tamuz, até o cativeiro babilônico, com Astarote, ou a rainha dos céus, com seu filho Tamuz, ou Baal, e seu esposo Nimrod, ou Marduk na Babilônia, ou Deus Sol em outros povos. No texto de Ezequiel, nós temos a adoração a essa trindade pagã maligna. Meus irmãos, este é mais ou menos um trajeto histórico que a idolatria fez ao longo do Antigo Testamento, lembrando que é muito importante mostrar para os nossos alunos a associação entre os deuses antigos, os deuses babilônicos e a sua assimilação por diversos povos, na qual, provavelmente, toda a idolatria do Oriente Próximo, tanto o Oriente Ocidental quanto o Oriental ali, nós temos ali toda a idolatria surgindo a partir da Mesopotâmia, com essa trindade pagã. Irmãos, nós vemos aí também como o inimigo, como o maligno, copia as obras de Deus, formando, para se contrapor à trindade divina, uma trindade maligna que os judeus adoraram até que foram destruídos e levados cativos. Amém, meus irmãos? Muito obrigado por esta oportunidade. Espero ter enriquecido a aula dos irmãos. Fique com Deus.